Enquanto nosso menino flutua por todo o reino celestial, ele verifica cada uma das bolhas, procurando o atributo que lhe pertence. Infelizmente, ele percebe que as bolas de energia praticamente o evitam quando ele se aproxima. Ele finalmente vê uma das bolas deixadas para trás e conclui que deve ser o atributo que pertence a ele. Claro, ele estende a mão para tocá-lo pensando que é único e adequado para uma pessoa do seu calibre. Enquanto isso, de volta ao mundo normal de Tangsuan, vemos Zilke abrindo os olhos para ver o enorme feixe de luz no céu. O poder ao seu redor é avassalador, então ela pergunta ao seu mestre o que está acontecendo. Acontece que Ludon deu à menina uma erva para limpar a medula para comer, pedindo-lhe que gritasse se sentisse alguma dor depois. Quando Zaya acorda, seu mestre fica chocado, fazendo-a pensar que talvez ela não devesse acordar tão rápido. Porém, ela rapidamente percebe que a ancião Nunen está olhando para ela, então ela se vira e vê que a cachoeira atrás deles realmente parou, como se tivesse congelado no tempo. Enquanto ela ainda está tentando descobrir por que algo assim aconteceria. Uma luz ofuscante desce lentamente das nuvens, e vemos que a razão para isso é o despertar dos atributos do líder da seita. Yu e Mestre Ning também veem esse evento incrível e ficam igualmente pasmos, porque percebem que Lu Kel na verdade despertou uma ordem celestial. A questão é que apenas o atributo número 1 do despertar que exerce o poder do céu e da terra pode receber a ordem celestial. Mestre Ning aponta como tanto os espadachins quanto Dong Li não conseguiram ativá-lo, porque não eram o primeiro atributo. Ao ouvir isso, o já furioso Yu conclui que o líder da seita Mo não apenas despertou seu atributo, mas também é a primeira pessoa a exercer o poder do céu e da terra. Mesmo estando bastante irritado ao ver essa conquista, o espadachim está curioso para descobrir que tipo de poder o líder da seita despertou. Seus pensamentos são interrompidos, porém, quando seu mestre revela de repente que é o atributo da água. Enquanto isso, todas as outras pessoas de Shangshun que estão assistindo ao momento magnífico se perguntam qual discípulo da seita é o herói, para poder invocar a ordem celestial. Mas mesmo que todos fiquem surpresos com a visão, eles sabem que não há nada de impressionante no poder do herói se ele só consegue acionar a ordem celestial 4 ou 5 vezes, na melhor das hipóteses. Enquanto dizem tudo isso, Lúcio permanece no céu, cercado por uma luz forte e água. Por alguma razão, ele não consegue abrir os olhos e ouvir alguém falando com ele em voz alta. Só então, ele aciona a ordem celestial pela 6ª vez. E enquanto ele faz isso, sua irmã observa de baixo, rezando para que ele dure até a 9ª ou 8ª vez, pelo menos. Como todo mundo, Yu assiste ao evento com atenção. E lembra que, de acordo com os pergaminhos antigos, a pessoa mais baixa para acionar a ordem celestial conseguiu 6 vezes, enquanto todos aqueles que foram mais altos do que isso fizeram com base em seu poder de cultivo. De repente, Mestre Ning pergunta quantas vezes ele acha que o líder da seita pode acionar a ordem celestial e, em resposta, o menino responde que quanto mais alto for, melhor, porque ele não consegue adivinhar nada sobre a ordem celestial. Enquanto isso, de volta ao céu, Lu Kel finalmente percebe que a ordem celestial é o repetidor, e enquanto ele chega a essa conclusão, sua irmã vê que ele acionou pela 8ª vez. Mas antes que ela possa processar esse fato, nosso garoto vai para o número 9, chocando-a mais uma vez. Nesse ponto, o líder da seita percebe que cabe a ele decidir seu destino, principalmente porque ele conseguiu esse feito sozinho. E então, ele finalmente abre os olhos para completar o despertar de seus atributos. Nosso belo herói desce do céu com uma mensagem à sua frente, confirmando que despertou com sucesso seu atributo água e que agora adquiriu o poder do céu e da terra. Um sorriso malicioso aparece em seu rosto enquanto ele exercita seus novos poderes, e então sua irmã se aproxima dele para perguntar como ele se sente. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, sua pequena discípula entra na conversa, perguntando ao líder da seita se ela pode conseguir mais grama purificadora de medula porque ela adora seu sabor. Embora ela não perceba, sua pequena façanha recebe olhares mortais de seu mestre, mas Lu Kel não parece se importar nem um pouco. Em vez disso, ele responde à pergunta de sua irmã, alegando que o mundo parece muito mais claro agora que ele tem seus poderes. E ele diz isso, ao mesmo tempo em que exibe sua nova habilidade única de controlar a água ao seu redor com facilidade.
Enquanto ele reúne as gotas de água e as dispersa continuamente, ele admite que esse novo poder parece realmente útil em muitos aspectos, então sua irmã o parabeniza por adquirir sua afinidade com a água. A garota apaixonada fica ainda mais atraída e se alerta para não babar por todo lado, pois fica lembrando do sabor da grama que limpa a medula. Enquanto ela enxuga o rosto e se controla, o líder da seita percebe que também pode controlar a água dentro dos corpos humanos. Com um poder tão incrível, Liu Qiao conclui que agora pode manipular a água desde que haja uma fonte por perto, o que a torna muito mais forte do que ele esperava. Um tempo depois, Dong Li retorna após apagar todas as marcas que deixaram nos arredores e informa ao irmão que eles podem iniciar a jornada de volta para casa. O líder da seita elogia por ser confiável como sempre, mas afirma que ninguém saberia do milagre que ele realizou agora que ela apagou os rastros. Ao usar o poder do vento para transformar uma folha em outro tapete mágico, ela o lembra que eles precisam ficar abaixados, pois seu milagre só levaria à morte se pessoas poderosas descobrissem. A próxima coisa que vemos são os membros da seita Mo saindo em suas folhas voadoras. Ao fazê-lo, vemos os espadachins rancorosos observando-os, pensando em como o homem que antes o dominava provavelmente retornou. Mestre Ning, por outro lado, expressa leve satisfação pelo fato de o líder da seita finalmente ter mostrado algum potencial. Porém, seu discípulo continua perturbado, sentindo que está se esquecendo de algo importante. E é aí que ele percebe que é o fato de Lu Kaiu ainda não ter alcançado seu avanço. Ele informa sua mestra sobre isso, mas ela revela que já está ciente do fato. E espera sinceramente que nada de ruim aconteça ao líder da seita. Enquanto eles estão ocupados se preocupando com sua descoberta, o belo herói enfrenta um dilema completamente diferente. Agora que ele reuniu pontos de experiência suficientes para subir de nível, ele não tem certeza de quantos níveis deve subir primeiro. Ele não quer usar muitos de uma vez, porque pode precisar deles para restaurar sua mana, usar movimentos poderosos em momentos cruciais ou até mesmo ganhar atualizações de habilidades no futuro. Mas enquanto ele está pensando profundamente, seu irmão interrompe pedindo à tripulação que levante a mão se quiserem beber a água espiritual da nascente. Os dois discípulos a bordo aproveitam a oportunidade e engolem a água imediatamente. Dong Li então oferece uma bebida ao irmão e, ao pegar o copo dela, ele decide quanto vai subir de nível primeiro. Num instante, o nosso belo herói ultrapassa 5 níveis com uma única bebida, deixando a sua irmã atordoada. Para ele não é nada de especial, mas os espiões que ainda os perseguem ficam igualmente surpresos ao presenciar esse fenômeno. Como se Yui já não estivesse com medo de nosso herói, agora ele está vendo seu ex-valentão usar um único copo d'água para subir 5 níveis e classificação. Sem sequer ter que sentar ou meditar. Vendo isso, Mestre Ning não pode deixar de admitir que a conquista do líder da seita é bastante impressionante, porque é impossível até mesmo para um gênio subir de nível 5 níveis em uma única tentativa. Enquanto ela está pensando em como ele conseguiu fazer isso, seu discípulo de repente grita, alegando que entende, e sugerindo que o líder da seita deve ter permanecido intencionalmente no nível de iniciante todo esse tempo. Yui finalmente percebe que Lu Qiao nunca desistiu de si mesmo ou se recusou a cultivar mais, mas na verdade, ele sempre teve seus próprios planos. Ao chegar a essa conclusão, ele se pergunta se teria conseguido demonstrar a mesma paciência, o que o faz perceber que não pode se comparar ao rival. Enquanto ele se culpa por tudo isso, seu mestre continua pensando na incrível descoberta de nosso garoto, alegando que, afinal, não é tão chocante para ela. Isso porque ela sabe que ele sempre foi uma criança peculiar desde o nascimento, e o fato de nunca ter mostrado sinais de decepção ou emoções negativas, apesar de ter ficado tanto tempo preso no nível de iniciante, prova que ele tem um espírito inquebrantável para o cultivo. Enquanto isso, de volta ao tapete voador do Muzek, Zyuke percebe que Lu Kaiu parece muito agitado, então pergunta ao discípulo se ele sabe de alguma coisa. Porém, o menino diz a ela que também não sabe, e de repente ela aponta que ele não fala muito. De repente, a menina rota e uma aura azul cobre seu corpo, deixando ela e todos os demais chocados. Ela começa a entrar em pânico e pergunta aos mais velhos o que está acontecendo, mas seu mestre a puxa para um abraço apertado, parabenizando-a por se tornar uma cultivadora de nível 1. Shio fica chocado ao ouvir isso, e então uma mensagem do sistema aparece para confirmar que a seita Mo agora cumpriu oficialmente os padrões de uma seita de 9º nível.
Abaixo da mensagem, há um aviso perguntando ao nosso herói se ele gostaria de aceitar o avanço da seita. E como seria de esperar, ele não hesita em apertar o botão de confirmação. Assim como você também não deve hesitar em clicar no botão de inscrição. Continuando após o avanço de sua seita, outra mensagem aparece, revelando que ele recebeu mais 5.000 pontos de experiência, junto com um atributo para sua aptidão com a espada. Vendo isso, nosso menino não pode deixar de sentir que as recompensas estão fora deste mundo. Por causa do ponto de bônus, seu atributo de aura de espada será aumentado em todos os aspectos. Ele está especialmente feliz em ver que sua esgrima não está mais em 1, porque agora ele pode usar alguns de seus pontos de experiência para desbloquear a intenção da espada, que é o reino mais elevado no cultivo da espada. A ideia de suas habilidades dispararem após esse impulso deixa super animado, mas ele rapidamente se lembra que o pirralho Yui também é um personagem principal neste mundo. O cara nasceu com aptidão de esgrima de 10. E ele é conhecido como mestre espadachim impecável. Nosso herói fica com ciúmes ao pensar nisso e começa a sentir que deveria ser chamado de encantador impecável, já que seu charme também está em 10. Enquanto ele ainda está reclamando disso, a notificação de uma missão chamada Segundo Anel o interrompe. Esta missão é basicamente avançar o Musek do 9º para o 8º nível, o que nosso herói acha um pouco repentino. As recompensas e requisitos da missão são exibidos, e nosso garoto vê que precisa acumular 1.000 pontos para a reputação da seita. Ele também precisa de 3 cultivadores de nível 2, e finalmente, a seita deve ter mais de 100 discípulos. Embora a reputação de sua seita tenha aumentado muito desde antes, ele admite que ainda há um longo caminho a percorrer. Só então, outra mensagem aparece, informando que ele está agora no nível 15, o que desbloqueia a função Master Disciple System. Vendo isso, ele lembra que pode ganhar pontos de experiência aceitando discípulos, então decide tentar. No entanto, quando ele aperta o botão, fica perplexo ao ver o nome, Mestre Liu Qingfeng. Percebemos que esse personagem faleceu. E vendo isso, o líder da seita começa a relembrar a triste lembrança de seus falecidos pais. Ele também se lembra de um poema de sua vida anterior, que não entendeu até renascer em Tianshuan. Apesar da tristeza que tomou conta dele, ele garante a seus falecidos pais que o Musek prosperará em suas mãos. Quanto ao seu discípulo, o prota percebeu que ele ainda é apenas um noob de nível 10. Ele não consegue acreditar que se esqueceu de seu discípulo durante todo esse tempo, então decide que já é hora de o garoto conseguir sua própria descoberta também. Um tempo depois, o líder da seita confronta seu discípulo sobre subir de nível e pergunta por que ele não faz isso há tanto tempo. Haiting não diz nada, mas então vemos um flashback de um velho contando às pessoas sobre uma criança consumida pelo mal. Ele os alerta para tomarem cuidado com essa criança, alegando que isso tiraria a vida de muitos. Com certeza, essa criança é o pequeno Haiting. Por causa da profecia do velho, as pessoas começaram a pensar que a criança causou a morte de seus pais, então planejam expulsá-lo da aldeia antes que ele possa lhes trazer qualquer infortúnio. Porém, justamente quando estão prestes a realizar esse ato hediondo, Lucao aparece no meio da multidão, revelando que é um discípulo da seita Mu e exigindo que lhe tragam um pouco de água para beber. As pessoas se voltam para olhar para quem fala e ficam imediatamente hipnotizadas por sua aparência encantadora. Ele então se vira para o garotinho aterrorizado e pergunta se ele é realmente a criança em que o mal se enraizou. Com medo e ingênuo, ele admite isso com lágrimas nos olhos, então nosso herói se oferece para aceitá-lo como seu discípulo, independentemente de todos os rumores. Como seria de esperar, a multidão tenta desencorajá-lo, alegando que a criança está normal, mas com raiva manda todo mundo calar a boca. O belo cultivador então anuncia que, doravante, a criança servirá sob seu comando e que ele assumirá a responsabilidade por tudo o que acontecer com ele no futuro. O pequeno Aetin não consegue acreditar no que vê e, enquanto ainda olha com admiração, o herói diz-lhe para segui-lo de perto, avisando-o de que não se importará com ele se cair no caminho. A jornada montanha acima foi infernal para o pobre garoto, e Lucao teve que salvá-lo de cair. E depois de olhar atentamente para seu rosto, ele brincou sobre o menino ser feio, antes de dizer-lhe para segurar sua mão com força porque o caminho à frente é difícil.
No presente, enquanto o mestre e o discípulo estão na folha mágica voadora, nosso herói revela a parábola da melhor maneira de criar um grande mal. O líder da seita afirma que começa dando à criança um monte de habilidades, permitindo-lhe levar uma vida horrível, mostrando-lhe um pequeno raio de luz, e depois apagando essa luz no final. No entanto, ele diz a Hai-Tin que é diferente, alegando que é a luz. E a futura pessoa mais confiável em todo o mundo de Tianshuan. O discípulo fica surpreso ao ouvir isso, mas nosso herói apenas lhe garante que a escuridão em seu coração acabará se transformando em névoa e desaparecerá. O líder da seita declara tudo isso com uma exibição chamativa de seu poder, enquanto controla as formas das nuvens e deixa seu discípulo atordoado. Enquanto eles voam acima das nuvens, Hai-Tin é levado às lágrimas pela bondade de seu mestre. Uma aura azul cobre seu corpo e está confirmado que no ano 14.921 do calendário Tianshuan, rompeu a classificação de iniciante com apenas uma única olhada no céu. Outra mensagem aparece de repente, confirmando que Hai-Tin subiu de nível com sucesso. E como tal, nosso herói ganha mais 5.000 pontos de experiência. Assim como o personagem principal ele se elogia por ser muito talentoso na hora de educar os outros. Com certeza, quando Zhao vê sua última conquista, ela não sente nada além de elogios e admiração por ele. Ela começa a aplaudi-lo por sua grandiosidade, e enquanto ela faz isso, até mesmo Yui, que ainda está. Ele fica surpreso ao ver como o herói usou o poder do céu e da terra, pois inicialmente presumiu que não havia muito para despertar seu atributo no estágio iniciante. Mas depois de vê-lo usar seu novo poder para dissipar a barreira mental que atrapalhava o coração de seu discípulo, o espadachim finalmente conclui que apenas Lu Kang é capaz de fazer algo tão incrível. Independentemente disso, ele não pode deixar de pensar que o mestre e o discípulo são um par malfadado. Enquanto isso, Dong Li se aproxima da dupla em questão e sugere que eles viajem em um item voador mágico de agora em diante, já que ambos conseguiram suas descobertas. Ao ouvir isso, o mestre da seita pergunta à irmã onde está seu item e comenta que gostaria de um tapete de edição limitada como o barco de folhas da tia Ning. Infelizmente, ela não sabe o que ele quer dizer com edição limitada e seu discípulo faminto pensa que talvez seja algo comestível. Vendo isso, o líder da seita revela que está de bom humor, então promete presentear todos com algo bom se sua irmã conseguir encontrar um bom lugar para descerem. Os dois discípulos ficam maravilhados ao ouvir isso e parece que Dong Li está igualmente animado, porque de repente ela acelera o tapete voador para que eles possam encontrar um bom lugar. Zio reclama da velocidade, mas seu mestre informa que ela entenderá mais tarde, quando provar a comida do líder da seita. Claro, isso faz a menina se perguntar se nosso herói é realmente tão bom em cozinhar. Não muito depois de pousarem, Dong Li sai correndo para pegar alguns peixes para a refeição. E enquanto ela está fora, os discípulos ajudam a pôr a mesa. No processo, nosso herói aproxima Zio para que ele possa lhe ensinar algumas coisas sobre como ser um cultivador. A menina hesita um pouco no início, mas sua hesitação logo é dissipada pelo sorriso encantador de nosso herói. Não muito tempo depois, Dong Li animada retorna, anunciando que pegou 2 peixes. Mas ela para quando vê seu irmão ensinando seu discípulo sobre o que fazer, quando um oponente derrotado ainda é teimoso. A visão a pega desprevenida, mas quando ela observa por um tempo, ela percebe que os dois estão realmente se dando bem. Xiu está praticamente terminando as frases do líder da seita neste momento, e este a considera um talento muito promissor. No entanto, Dong Li fica horrorizada com isso, porque teme que seu irmão tenha infectado a menina com seu comportamento delirante. Então, ela faz o que acha melhor e interrompe o momento saudável com um ataque surpresa aos dois. Um tempo depois, vemos Lu Kang mal-humorado preparando a refeição enquanto sua irmã repreende a garota, alertando-a para não agir como a líder da seita, pois isso poderia lhe causar muitos problemas. Infelizmente, agora é tarde demais para essas lições, porque a garota parece já ter sido infectada pelo complexo do herói. Ela diz a seu mestre para não se preocupar, garantindo-lhe que garantirá o futuro da seita. Enquanto nosso herói elogia por esta declaração ousada. Sua irmã está literalmente chorando pela perda de uma mente inocente. A cena muda e vemos a equipe voltando para casa, no pico da montanha Danqing. Dong Li anuncia alegremente que eles voltaram, mas de repente a garotinha solta um arroto por acidente.
Vendo o comportamento não tão feminino, Xiao pergunta a seu mestre se ela realmente acabou de arrotar, pouco antes de fazer a mesma coisa por acidente. Claro, o mais velho dos dois fica um pouco na defensiva, apontando que a menina fez a mesma coisa. Parece que eles realmente gostaram da deliciosa sopa de peixe que o mestre da seita preparou para eles anteriormente. O chefe em questão pensa em como todos os seus esforços foram uma piada e lembra como ele teve que aprender todos os tipos de pratos ocidentais e chineses apenas para ganhar o favor de alguém que conheceu no passado. Quando a tripulação pousa na entrada de sua casa, os espiões de antes, Yu e Mestre Ning, os recebem de suas viagens, fingindo que estiveram em casa o tempo todo. O espadachim sente que seu mestre deveria ter sido uma atriz, porque mesmo que eles literalmente os tenham seguido o tempo todo, ela quer que eles finjam que é uma coincidência que eles estejam se encontrando na entrada. Nosso herói desce da folha voadora para cumprimentá-los, e após revelar que eles fizeram uma viagem, pergunta se ela teve que esperar muito por eles. A mulher pretensiosa afirma que o encontro deles é apenas uma coincidência, e então parabeniza o líder da seita por sua descoberta, depois de agir como se ela tivesse acabado de perceber. Nosso menino tenta mergulhar em seu peito atraente, mas ela o vê sendo travesso e o impede. Ele então pede para receber dela um barco de folhas, e a mulher de alguma forma concorda em atender seu pedido. Só depois de terminar de falar com ela é que ele percebe a presença de Yu. O líder da seita o reconhece como o pirralho de anos atrás e dá um tapinha na cabeça dele, mas quando o espadachim não reage, ele acha isso um pouco estranho. Lu Kel relembra a época em que ele e Yu sempre brigavam depois que ele o intimidava, mas agora que ele não retalia mais, ele teme que o cara possa ter despertado seu masoquista interior. O prota começa a se sentir estranho com isso e espera que Yu não tenha contraído alguns problemas estranhos. Um pouco enojado com a ideia, ele sugere que todos entrem. E Tia Nin se oferece para ajudá-lo em seu cultivo se ele tiver algum problema. Ela também se oferece para responder a todas as perguntas de Dong Li sobre o assunto e, com certeza, o irmão mais maduro tem muitas coisas para perguntar. Quando ela termina de perguntar, eles já estão lá dentro e sentados à mesa para uma refeição. A tia peituda pergunta a Prota se ele não tiver nenhuma dúvida, então ele finalmente pergunta a ela e se é melhor para alguém com um nível de cultivo baixo e avançar primeiro para níveis mais altos ou cultivar primeiro a intenção da espada. A pergunta choca Ning e seu discípulo. Porque eles não esperavam que ele falasse sobre a intenção da espada tão cedo. A razão pela qual ele está perguntando é porque são necessários 10.000 pontos de experiência para desbloquear a intenção de sua espada, e é necessária a mesma quantidade para ele subir de nível 3 vezes, então ele quer saber qual das duas opções é maior. Teoricamente falando, Ning admite que é melhor para um espadachim dominar a intenção da espada o mais cedo possível, porque desde os tempos antigos todos os cultivadores que atingiram o auge da esgrima dominaram a intenção da espada muito mais cedo do que outros. Ela explica ainda que depois de dominar a intenção da espada, sua habilidade seria bastante aprimorada a cada vez que ele ultrapassasse uma classificação. No entanto, quanto ao cultivo da esgrima sem a intenção da espada, o aprimoramento de sua habilidade seria lento e careceria do básico. Infelizmente, embora ela revele tudo isso ao nosso garoto, ela ainda sente que ele está longe de estar pronto para dominar a intenção da espada, e ela acha que seria infrutífero se ele insistisse em dominá-la. Mas é claro, nosso garoto garante a ela que dominará a intenção da espada e que não ficará abaixo das expectativas de ninguém. Sua declaração ousada choca tanto o mestre que ela quase engasga com o chá que estava bebendo. Enquanto limpa a boca, ela ressalta que nunca expressou tal expectativa em relação a ele, antes de dizer-lhe sem rodeios que é impossível dominar rapidamente algo tão difícil. No cultivo do homem, a intenção da espada é sempre algo profundamente conectado à iluminação da sua alma e é sempre algo difícil de alcançar. Mas parece que nosso herói não tem nenhum desejo de ouvir e simplesmente continuará forçando a força bruta em todas as suas missões. O episódio acabou. Até a próxima vez.